Muito boa tarde, plateia esportiva. A partir desse instante, inicia-se o Cariri Esporte pela sua CTV, a TV do Cariri da Paraíba. Nós temos aqui como convidado o nosso querido Boneilson. Boneilson é uma pessoa amante, um homem que sempre foi dedicado toda a sua vida ao esporte amador aqui da região do Cariri, especialmente aqui na cidade de Sumé. Nós temos um prazer muito grande, a satisfação de contar com o Boneilson aqui nos estúdios da CTV. Boneilson, boa tarde. Boa tarde, Rocha. É um prazer imenso, uma satisfação imensa mesmo fazer parte desse maravilhoso programa. E eu que agradeço o convite para que a gente pudesse estar aqui nesse momento, estar falando de esporte, que é uma área que a gente ama muito e defende com unhas e dentes. Rocha, é o seguinte, eu particularmente, por ter sido atleta, hoje eu não consigo mais praticar futebol, apesar de ser novo ainda em relação a alguns atletas que a gente conhece no Cariri paraibano, com idade já passando dos seus 40, atuando, né? Que é fácil de atuar, porque na verdade hoje eu trabalho com muitos jovens e vejo a dificuldade que é, porque o jovem ele está muito envolvido em outras coisas. A gente consegue tirar esses jovens, consegue sim, mas a dificuldade é grande. E o atleta maduro, o atleta veterano, ele ainda consegue, porque ele ainda se cuida, ele ainda traz aquilo de antes, do início dele, que era mais fácil você colocar na cabeça daquele cidadão que aquilo ali era bom, era gostoso praticar esporte, é gostoso praticar futebol, mesmo que seja um futebol amador. Aí ele consegue jogar no meio dos jovens. Mas, voltando à sua pergunta, a gente consegue ver, a gente leva isso para dentro do nosso grupo. A gente leva essa ideia que o atleta ele pode ser um atleta profissional, ele pode ser, mas a gente não está garantindo que ele vai ser. O projeto ele vai dar aquela sustentabilidade se ele for um atleta que a gente está vendo, um atleta diferenciado, um atleta jovem, que ele possa desenvolver um futebol para ser um profissional, a gente vai procurar, o projeto nosso a gente vai procurar, porque a gente também tem nossos contatos, a gente não gosta de estar divulgando, mas tem nossos contatos sim, inclusive com algumas equipes profissionais, né? A gente tem nossos contatos, mas a gente não vai fazer de uma forma precipitada. A gente tem que trabalhar o atleta, mostrar ele, primeiramente ele tem que gostar daquilo que faz, primeiramente ele tem que entender o que é o amadorismo, ele tem que passar por aquele terrão, ele tem que passar por algumas coisas, por algumas dificuldades, para entender se realmente ele vai se tornar um atleta profissional. Pois é, o Boneilson é um grande amante do esporte, um cara que sempre tem se dedicado bastante. Além de tomar conta do Cruzeiro, aqui de Sumé, ele também é coordenador da Copa Santo Agostinho. Conta pra gente como é que é esse projeto, como é que é esse trabalho na Copa Santo Agostinho. Rocha, realmente é verdade, eu também sou coordenador de competição e agradeço demais, não só da Copa Santo Agostinho, porque a Copa Santo Agostinho é uma ideia minha, sim, porque se você analisar, a Copa Santo Agostinho ela é feita no campo de Santo Agostinho e o Cruzeiro já foi em Santo Agostinho, era a nossa sede, hoje a sede é no assentamento Cigana, mas a Copa ela ainda leva o nome Copa Santo Agostinho. É uma ideia nossa que iniciou o nosso projeto lá em Santo Agostinho, a gente não vai ter esse nome da Copa. Todos os anos a gente já fez a 4ª edição da competição, um sucesso, muitas equipes a cada ano elas vieram se reforçando, vendo o nível da Copa, a forma que a gente consegue organizar e trazer dirigentes, atletas, e eles entendendo, porque na verdade quem está coordenando uma competição é alguém que gosta de fazer as coisas de uma forma organizada, com transparência e sendo claro com todo mundo, entendendo que futebol é daquela forma, onde a gente interage, onde a gente consegue conversar com todos e naquele momento na hora que a gente coordena, os coordenadores de competições da região do Cariri, quando a gente está sempre conversando, eles sabem a dificuldade que é em algum momento para quem coordena a competição. Mas por eu ter passado desde o início, dentro do campo, eu me imponho no lugar do atleta, eu me imponho no lugar, e por eu ser dirigente de equipe hoje, também, eu também me imponho no lugar do dirigente. Então fica mais fácil da gente coordenar as competições.
E essa competição, a Copa Santo Agostinho, isso foi uma ideia quase junta com o projeto do Cruzeiro. Foi uma ideia que eu trouxe para que a gente movimentasse o lugar, para que a gente conseguisse movimentar de uma forma mais rápida o projeto, o Cruzeiro, e o projeto da Copa. Então ali a gente conseguiu trazer pessoas de várias cidades do Cariri, devido às equipes muitas equipes do Cariri jogam essa competição. Várias equipes da cidade, a gente conseguiu levar pessoas ligadas ao esporte, pessoas que realmente às vezes não gostavam do esporte, mas no final de semana, lá em Santo Agostinho tem 2 jogos, ó. Eles começaram a ir para lá e viram. E nas primeiras finais, realmente a gente conseguiu trazer um grupo de pessoas muito grande e ali foi criando. E a Copa hoje é uma Copa muito boa, muito bem disputada, onde jogadores querem disputar a competição, porque a premiação também é uma premiação boa. E essa última edição, voltando lá, a gente já fez no assentamento Cigana, que é a nova sede do Cruzeiro, né? A gente já fez lá, com mais estrutura e tá aí. É uma competição que realmente veio e ficou. A gente só não está conseguindo fazer esse ano, né? Ô Boneilson, quantas equipes participam da Copa? Rocha, foi muito interessante na primeira competição, há 4 anos atrás, né? Onde a ideia foi montada, a ideia foi traçada e a gente conseguiu fazer os convites, fez mais ou menos 20 a 22 convites para as equipes que a gente conhecia e realmente mostrou a ideia e a gente fez a reunião e disputaram só 12 equipes. Mas para mim aquele foi um número bom para a primeira edição. Foi um sucesso a Copa. No outro ano disputaram 16, então até hoje a gente só faz com 16 equipes, que é um número ideal. Mas está aparecendo mais equipes realmente. O ano passado mesmo, se eu quisesse ter feito com 20 equipes, tinha feito. Eu digo, não vou fazer porque me atrapalha. E quem foi o campeão dessa última edição? Tem um histórico muito interessante da Copa Santo Agostinho. Geralmente o campeão, como são 4 edições, tem 4 campeões, né? O primeiro campeão foi o Cruzeiro local. Inclusive eu vou tirar algumas dúvidas aqui, que na verdade o Cruzeiro é de Boneilson, a Copa Santo Agostinho, por ser sede lá do Cruzeiro, o Cruzeiro tem a obrigação de disputar, por a equipe ela andar com uma associação de futebol. Então aquela comunidade, aquele público, os sócios, os patrocinadores, eles querem ver a equipe jogar. Então, se é sede, por que não jogar? Mas o Cruzeiro, ele arrasta muitos torcedores para o campo lá no sítio Santo Lá Agostinho. no sítio leva muito. Eu já está conseguindo trazer devido aos sócios, né? Familiares de jogadores, entendeu? Aquele desenvolvimento dos patrocinadores, dos sócios. Então ele consegue levar, entendeu? Então é isso. O primeiro campeão foi o Cruzeiro. Já era uma equipe montada, aquele projeto montado, então pegou muita gente de surpresa. E o Cruzeiro, Boneilson, a partir daquele momento, uns 2 meses antes, ele se afasta da equipe e entrega a equipe a outra pessoa. Então outra pessoa comanda, uma pessoa de confiança. Eu não sou treinador dessa equipe, ela foi campeão lá, eu nem participo. Então é dessa forma. Inclusive tem uma Copa que eu recebi um convite e coordeno também, que é a Copa Salão, né? A gente já tinha conversado antes aqui. A Copa Salão é outra competição que eu coordeno, já faz 2 anos, uma Copa com grande sucesso no município de Serra Branca. E realmente a equipe do Cruzeiro ela não disputa essa competição. Por quê? Eu coordeno a competição. Eu coordenando em outro município, outro tipo de competição, esse tipo de competição que eu coordeno lá fora, a equipe do Cruzeiro tem os convites, por ser uma equipe que disputa sempre competições, vai sempre aparecer o convite. Aí eu não permito que a equipe do Cruzeiro dispute esse tipo de competição, que é fora. Ela só disputa lá em Santo Agostinho porque é a sede. E fechando a sua pergunta, a equipe do Cruzeiro foi o campeão da primeira edição.
A equipe do Botafogo do Carro Quebrado foi campeão no segundo ano. A equipe do terceiro ano foi a equipe do Grêmio das de Serra, de Serra Branca. E no último ano foi a equipe de Santa Luzia, o atleta de Santa Luzia de Serra Branca. Interessante que eu tenho passado que existe uma situação lá, toda a equipe que é campeã, no ano seguinte ela não passa nem da primeira fase, é o que aconteceu. A equipe do Cruzeiro no ano seguinte nem passou da primeira fase. A equipe do Botafogo do Carro Quebrado do mesmo jeito. E a equipe do Grêmio da Serra também não classificou. Não sei se vai acontecer isso na próxima edição com a equipe do Atlético de Santa Luzia, né? E o Cruzeiro estava participando da Copa Cariri, né? Houve essa parada, a pandemia veio para prejudicar tudo, para parar tudo. Bom, Neilson, e aí você vê, o que é que você imagina ou vê se vai ter volta ainda esse ano o futebol? Rocha, realmente a equipe do Cruzeiro, ela vinha disputando essas duas competições, onde elas pararam no início, né? A Copa Cariri, integração de futebol. Acredito que aconteceu só uma rodada geral, né? Onde a equipe do Cruzeiro jogou contra a equipe do Ajax de São Sebastião do Umbuzeiro e aqui em Sumé, né? E acabou vencendo pelo placar de 3-2, um belo jogo, muito bem movimentado, mas a gente iniciou bem, estava ali bem, tranquilo, não existia aquele comentário de parar a competição ainda. E a Copa Amparense de futebol, onde a equipe já vem disputando há muito tempo, inclusive foi finalista numa edição lá da Copa do Amparo, e vinha muito bem. E a cada ano que a gente disputa um tipo de competição, você sabe como é, a gente planeja, procura erros, e consegue trazer alguns acertos para que a gente ande mais um pouco nas competições. É isso que acontece com a equipe do Cruzeiro. E a gente tinha jogado já 2 jogos da primeira fase. Primeira fase essa na Copa do Amparo, com 4 equipes, onde acontecem 3 jogos para cada equipe. A equipe do Cruzeiro já tinha jogado 2 jogos, tinha ganhado um jogo e empatado o outro. Estava na liderança da chave com 4 pontos. Conversando, por ser coordenador de competição, conversando com os coordenadores dessas 2 competições, né? A gente sempre conversa e sempre analisa a volta da competição. Eles sempre falam que termina a competição esse ano. Tá sempre esperando os decretos, né, do município, que é obrigatório esperar os decretos. Alguns municípios já estão voltando à prática do esporte. A gente, por conhecer muito o Cariri, a gente já vê alguns municípios voltando à prática do esporte. Inclusive, voltando aqui a falar da equipe do Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro ela parou, que teve a obrigação de parar, mas sempre trabalhou nos bastidores, pedindo a alguns atletas, a maioria deles, que sempre a gente tem um grupo, que faça o seu trabalho individual, que é uma forma da gente manter o atleta, zelar ele, para que essa competição voltar de uma hora para outra, esses atletas não vão estar enferrujados, né, como se diz, né? Fica mais fácil da gente colocar esse atleta o mais rápido possível no seu preparo ideal, para que a gente possa trabalhar em conjunto e ele possa render aquele futebol que vinha rendendo, né, Rocha? É o que a gente tem conversado. Mas, concluindo a conversa, por esses coordenadores, né, que também são meus amigos e a gente está sempre conversando, e a gente vai vendo soluções, eles falam que querem terminar, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Talvez com uma baixa de casos no município, a gente consiga voltar essa competição e terminar esse ano. Difícil mas não é impossível. Eu acredito que sim, porque na nossa cidade a gente está vendo que está voltando muitas coisas, né? O futebol amador ainda não voltou, a prática do esporte ainda não voltou, mas devido a algumas situações que estão se voltando aí, como bares, que a gente vê que é muito, né, é muito frequentado e pode ser que infecte mais o pessoal, a gente vê uma forma que se ajustar, dá para voltar. Se for para voltar, que volte também o futebol amador. A gente vê dessa forma, com segurança, a gente podendo se cuidar o tempo todo,
Então é dessa forma. A gente vê os atletas do Cruzeiro, eles têm feito seus trabalhos individuais, alguns deles, né? Não todos. Mas alguns atletas do Cruzeiro, eles, desde que parou, eles mantêm algum tipo de trabalho físico, sim. O Boneilson, nós estivemos aqui com o nosso querido Paulo Roberto, narrador da Rádio Cidade, e a gente conversando aqui, nós falamos na iluminação do estádio Jacintão. E ele prometeu a gente, disse que no fim do mês passado, a iluminação ia ser inaugurada. Lá, por enquanto, só tem as torres, né? Nada de refletores. E aí o que é que você acha? Você vê a possibilidade de ser colocada essa iluminação e que benefício traz para o esporte aqui amador da cidade de Sumé? Bom, Rocha, foi muito bom ter falado em relação aos refletores do nosso município, do nosso estádio, né? Onde esses refletores, no início da gestão, a gente conversando com o Paulo, né, que é diretor de esporte da nossa cidade, eu fui um dos que pedi para que ele tentasse organizar uma reunião com o gestor, né, onde a gente pudesse discutir, o pessoal da área do esporte pudesse discutir algumas situações que a gente achasse que seria bem bom para o nosso município em relação a toda a área esportiva, né? Mas eu defendendo mais a área do futebol de campo e do futsal, que é onde a equipe do Cruzeiro está sempre envolvida. Mas, no geral, a gente observa e analisa a situação do esporte no geral. Então, a gente pediu essa reunião e foi atendido, sim. No começo da gestão, eu me lembro como hoje, a gente esperou o pessoal falar e eu comecei falando a respeito da melhoria para o esporte amador de campo. E foi o que eu pedi, acredito que foi eu que pedi isso aí, naquele momento, né, que seria o ideal, o refletor do nosso estádio, e com a ajuda do meu amigo desportista Potó, né, ele também me ajudou ali, a gente conseguiu convencer o restante do pessoal que mexe com futebol de campo e conseguiu fazer com que eles entendessem a importância do refletor do nosso estádio. O refletor ele é muito importante, porque o que a gente passou para o gestor no momento, né? E a gente tem um atleta estudante que não consegue praticar durante o dia, a gente tem o trabalhador, o atleta trabalhador, que ele precisa trabalhar para sustentar a sua família, e à noite esse pessoal praticamente eles estão todo livre. E a gente podia fazer o trabalho coletivo ali, à noite. É muito importante porque, principalmente para a equipe do Cruzeiro, eu defendo a equipe do Cruzeiro, porque é uma equipe que ela joga competições a nível Cariri e com certeza tem um projeto que pensa alto, que pensa muito alto no futuro. Então eu conseguindo trabalhar o meu grupo de atletas, um conjunto, com aquela coletividade, fica mais fácil do que eu trabalhar. A maioria deles vão conseguir trabalhar à noite, sim. Mas tendo jogo noturno, você acredita, você acha que vai ter mais torcedor em campo? Porque o torcedor sumense, ele está muito afastado do estádio. É por conta da temperatura, de um nível de calor muito alto. Será que esses jogos à noite levam mais o torcedor ao campo? Com certeza leva, na minha opinião, eu começo aqui agora por ter sido um atleta, por ser coordenador de competição, por se envolver muito no esporte da nossa cidade, por hoje trabalhar na beira do campo comandando uma equipe de futebol. Então a gente vê tudo isso e na verdade a gente vê o torcedor indo à noite. Inclusive eu vejo o torcedor indo à noite assistir um treino da equipe do Cruzeiro. Eu vejo o torcedor indo à noite assistir treino de outras equipes também, mas eu estou defendendo a equipe do Cruzeiro. Então eu vejo por quê. Mas lá no Santo Agostinho, tem refletores? Não tem refletor, eu vou chegar lá. Sim. Então, eu vou chegar lá. O projeto é muito ambicioso do Cruzeiro. Inclusive, para a sede do Cruzeiro, existia isso no projeto, iluminar o estádio, para que eu pudesse trabalhar a minha turma à noite. Quando a gente jogou essa ideia para cá, que casou, então a ideia da iluminação do estádio do Cruzeiro, a gente já deixa quieto, porque a gente vai ter uma iluminação no estádio.
onde essa equipe do Cruzeiro ela disputa competições e manda os jogos aqui. Ela manda os jogos aqui no estádio, né? Então, a ideia dos refletores a gente segura um pouquinho, porque é gasto, sempre gasto. Então, se a gente tiver algo... Se a gente tiver sempre um caixa bom, a gente vai poder estar jogando, disputando competições com equipes de alto nível, podendo trazer jogadores e podendo dar alguma garantia a um atleta, né, para poder a gente trazer ele de outro município, para fortalecer a equipe do Cruzeiro. Então acho que é mais fácil a gente pensar no refletor do estádio aqui e esquecer um pouco lá. Inclusive pensamento do estádio da sede do Cruzeiro até Gramar, e tem esse projeto, sim. Mas a gente não está trazendo isso agora, porque hoje a gente está vendo que a gente tem a possibilidade de estar jogando no estádio com iluminação na nossa cidade. E a gente precisa trazer também o Cruzeiro para jogar aqui no município, que tem sócios de dentro da cidade, tem jogadores que moram na cidade. Apesar da gente ter um grupo de atletas do nosso sítio lá, a gente conseguiu fazer desde molequinho, mais ou menos esses atletas, a base do Cruzeiro, a maioria é de lá, dos sítios lá vizinhos, né? A gente conseguiu trazer isso e mostrar eles para o futebol do Cariri. Isso é muito gratificante para mim, por ter sido atleta de lá, conseguir estar trazendo atletas de um sítio lá e ele está jogando em alto nível uma Copa Cariri. Agora vamos sair do futebol amador aqui do Cariri e vamos ao futebol profissional do estado. Eu estive aqui nesse estúdio com o nosso queridíssimo professor Zé Adalberto e eu fiz essa pergunta para o Zé Adalberto. Zé, 13, Campinense e Botafogo. No seu pensamento, no seu ponto de vista, no seu conhecimento no esporte, quem está mais propício, quem está mais favorável a ser campeão do estado? E ele falou, time do Botafogo, porque o time do Botafogo tem mais estrutura, o time do Botafogo é um time melhor, e o 13 foi e tirou o Botafogo da competição, né? Desclassificou, o Botafogo venceu de 2-0 lá em João Pessoa, veio para Campina Grande, perdeu por 2-0, foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. E terminou conquistando em cima do Campinense, ganhou a primeira de 2-0 e perdeu a segunda por 1-0. Aí eu te pergunto, foi surpresa o 13 ter sido campeão do estado, apesar de que o 13, Campinense e Botafogo são todos favoritos, mas que o 13 tirou o Botafogo tinha uma vantagem de 2 gols e chegou ao ponto de perder a classificação, sair da competição diante do 13 lá em Campina Grande. É verdade, é muito interessante a gente analisar não só em Sumé, mas no Cariri e a Paraíba no geral, né? No Brasil, a gente também está aqui para analisar o futebol e a gente sempre está observando. A ideia do professor Zé Adalberto, onde foi meu treinador e na época de jogador, inclusive eu respeito muito, ele sabe disso, a ideia dele é a minha. O Botafogo nos últimos tempos é a equipe que vinha mais organizada, aquela equipe que vinha mais organizada e a gente vendo que realmente aquela equipe era mais favorita. Mas o favoritismo não quer dizer que você vai ganhar a competição. Isso geralmente acontece muito no meio do futebol, né? E estava ali um 13, que todo mundo já achava que estava perdido e conseguiu desclassificar o Botafogo, como você falou, e veio para uma final contra a equipe do Campinense. Inclusive, eu posso falar, eu sou raposeiro, aqui, mas quando o 13 tirou o Botafogo, eu consegui analisar, na minha concepção, que o 13 estava mais focado por ter tirado o time que eu considerava favorito para a competição. Eu vi que o 13 poderia levar aquela, apesar de estar torcendo para o Campinense, mas eu vi que o 13 podia levar aquela. Pois é, então está de parabéns todos os 13 anos, né? Da Paraíba e de todo o Brasil. Parabéns por vocês serem campeão de 2020, mas é isso aí, isso é a história do futebol. Como o time do Flamengo não perdia para ninguém quando tinha Jesus, né? Jesus estava no comando do Flamengo, o Flamengo não perdia para ninguém, ganhou tudo. Jesus foi embora e aí, meu amigo, foi o que aconteceu com o Flamengo? O que é que está acontecendo com o Flamengo? É o treinador?
é uma política interna. Eu sei que nós não temos tanto acesso à história do Flamengo, mas é um time que é ascensão no futebol brasileiro. E o Flamengo aí, ó, perdendo para quase todo mundo, meu querido Boneilson, o que foi que aconteceu? Um treinador faz tanta diferença numa equipe assim? Faz sim, mas Rocha, a gente vê realmente o que você estava passando, né? Voltando para o futebol no nível mais alto, que é o futebol brasileiro, se falando de Flamengo, né? Realmente o Flamengo, desse ano passado para cá, é a equipe falada, a equipe realmente foi brilhante, ganhou todas as competições, jogou muito bem, encheu os olhos do mundo e continua, de alguma forma, o time, na minha concepção, no meu entendimento no futebol, o time favorito. Essas derrotas do Flamengo aí, realmente quando você fala de treinador, quando um treinador vai embora, no caso de Jorge Jesus, que veio com ideia para aquele grupo e aquele grupo abraçou e deu certo, quando aquele treinador vai embora, de repente pega todo mundo de surpresa, inclusive todos os torcedores. Acredito que até aquela gestão do Flamengo também foi pegada de surpresa em alguns momentos, que foi muito rápido. Então, o que fazer? Quando você está acostumado com um tipo de trabalho e o trabalho está dando certo, está trazendo resultado. O que fazer agora? A gente perdeu uma peça interessante. Foi ele que trouxe, ele trouxe a ideia, ele trouxe um sistema de jogo diferente, ele trouxe uma forma de trabalhar diferente para o futebol brasileiro, que faltava aquilo, né? O que fazer? Então, buscar um treinador europeu. O Flamengo correu atrás de alguns, a gente sabe disso, que o Flamengo correu atrás primeiro de alguns treinadores, e eu acredito que até indicado para as pessoas, e os treinadores, vamos ser sinceros, apesar de ser flamenguista, o treinador não quero. Acho que umas 2 tentativas, o treinador não quiseram. Então vamos atrás daquele cara que foi auxiliar de Guardiola. Auxiliar, né? Ele trabalhou como treinador, trabalhou. Ele tem um estilo de trabalho diferente de Jorge Jesus. E para poder aquele grupo do Flamengo hoje, que é um grupo vencedor, encaixar naquele sistema de trabalho dele, demora um pouco. Eu não estou conseguindo entender o que aquele treinador está querendo fazer. Na minha opinião, eu como treinador, eu tenho minha ideia, eu tenho minhas ideias aqui no futebol, mas eu vou vir para um grupo vencedor, que vinha ganhando tudo. Eu não vou mudar nada por enquanto não, vai desse jeito e eu vou mudando aos poucos. Ele quis mudar logo, eu estou esperando que aconteça, por ser flamenguista, que aconteça o mais rápido possível aquelas ideias dele, mas eu estou muito desconfiado em relação a isso. Mas se tiver paciência, ele está achando que... Na Europa o pessoal tem paciência, né? Aqui não, o torcedor quer resultado, o time quer resultado, e rápido. Se ele não tiver o resultado rápido ele também vai embora, na minha opinião. Pois é. Então, o futebol é interessante, porque eu estava assistindo a Record, foi, e Neto... Band, né? Neto chegou e disse, Bandeirante, Então, Neto falou, jogadores está criando possibilidade de gol, está chegando na porta do gol, está perdendo gols incríveis. Então, o treinador não tem culpa, porque a bola está chegando dentro da área, a bola está chegando ali para que seja concluída em gols. E estão sendo perdidos essas tantas oportunidades no time do Flamengo. Então ele não estava culpando o treinador. Você acha que o treinador tem alguma culpa nisso? Ou é porque, infelizmente, é como você já falou, o sistema mudou e pegou todo mundo de surpresa e é difícil encaixar rapidinho ali um time bom que só tem craque, só tem fera como o time do Flamengo? É o que eu falei antes, né? Na minha opinião, que é minha opinião, inclusive foram 3 jogos que esse treinador treinou essa aqui. A gente analisa o primeiro jogo, o segundo jogo e o terceiro jogo. Como foi que o Flamengo se comportou dentro de campo. No primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, eu vi o Flamengo com um sistema e o time escalado de Jorge Jesus.
ele deixou o time e o time jogou. O time jogou contra o Atlético Mineiro e perdeu o jogo de 1-0. Se você olhar, foi um gol contra. E o Flamengo teve muita oportunidade. Ali sim. Foi. Ali, no meu pensamento, ele vai continuar. Quando foi no outro jogo o cara mudou tudo. E depois ele voltou de novo nesse último jogo. Mas as substituições dele no segundo tempo, você ganhando de 1-0, mandando no jogo contra o Curitiba, que foi o último jogo, você mandando no jogo, num sistema que está dando certo, aí você vem e faz 2 substituições com um jogador a mais, 30 minutos finais, e parecia que o Curitiba, na minha concepção, estava com um jogador a mais do que o Flamengo. Ele mudou totalmente diferente. Tem oportunidades hoje, Rocha, que os treinadores estão tendo essa oportunidade de poder fazer 5 substituições. E um grupo como o Flamengo, que tem um banco maravilhoso, você, na minha opinião, você não pode deixar de fazer as 5 substituições, não. E ele está deixando de fazer. Pois é, então eu quero agradecer a você, Boneilson, por você ter aceito o nosso convite. E quero dizer que nós ficamos muito gratos com isso, e fica aí os microfones da CTV, para suas considerações finais. Rocha, eu que agradeço novamente a CTV e o convite que me fizeram para que a gente pudesse estar aqui batendo um papo em relação ao futebol e falando sim do meu projeto de futebol, que leva o nome da Associação Esportiva Cruzeiro de Sumé. Eu tenho que agradecer a vocês pelo convite, estou aqui à disposição. No momento que quiserem me convidar de novo, tiver algum assunto para comentar, a gente vai se organizar e está vindo para aqui para que a gente possa discutir futebol novamente. Mas de alguma forma a gente tem que agradecer a todos os telespectadores, a todo o pessoal que é envolvido com o esporte, até aonde esse programa for, entendeu? E a gente tem que agradecer, espero que tenham gostado do programa e principalmente a meus sócios torcedores. Se você quiser agradecer seus patrocinadores, citando os nomes, as firmas, você pode ficar à vontade, viu, Boneilson? Eu sei disso, Rocha, eu até agradeço, mas a gente vai ter outra oportunidade, acredito que sim. E eu trago todo preparado, né, a questão dos nossos patrocinadores. Eles sabem a importância que eu dou a todos os nossos patrocinadores, que todos eles são comerciantes da nossa cidade, e todos os nossos sócios torcedores, ao meu grupo de atletas, as pessoas que trabalham comigo na minha comissão, a meus familiares que estão sempre nos dando força e acreditando nesse projeto de futebol. E você pode ter certeza que, depender de Boneilson aqui, ele vai fazer com que esse projeto traga frutos para não só que a gente trabalha o Cruzeiro, não pensando só no Cruzeiro de Boneilson, né, que o pessoal fala, mas no futebol da nossa cidade. A gente tem atletas e a gente precisa resgatar esses atletas, precisa resgatar as ideias do futebol amador com um projeto bem feito, com um projeto bem organizado, um projeto pensado de uma forma bem positiva, Rocha. Pois é. Então nós chegamos ao finalzinho do Cariri Esporte. Agradecemos a todos vocês que ficaram na nossa companhia, nos assistindo. Muito obrigado, um abraço, uma boa noite para todos e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau.